Reirene tou, criou Jesu Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, filhos de Deus, servos de Deus, comprados com o sangue do Senhor Jesus, purificados com o seu sangue, justificados pelo seu sangue e guardados debaixo da sua promessa. O Senhor disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus e na pessoa do Espírito Santo, está conosco, está preparando a noiva, está preparando a igreja, está guardando a igreja dos ataques do adversário. O inimigo tem atacado, tem afrontado a igreja do Senhor Jesus. Mas o apóstolo São Paulo profetizou, quando ele disse que é necessário que haja heresias para que os que são manifestos, para os que são sinceros, para os que são sinceros se manifestem. Então Deus tem os seus instrumentos que Deus usa. Gente, estamos falando sobre a pessoa do anticristo e o acontecimento que nós estamos aguardando, o arrebatamento da igreja. Nós não somos pós-tribulacionistas, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Existe muito material aí na internet sobre esses três pontos de vista, o pré, o meso e o pós, tribulacionismo. E a gente respeitando, a gente sempre se respeita. Pastor César, que trabalha muito na área da escatologia também, e que ensina, tem ensinado, tem mostrado seus pontos de vista como um pós-tribulacionista. Ele tem feito vários programas aí, vários irmãos estão ali defendendo o pré-tribulacionismo. Então eu, como também um defensor da visão pré-tribulacionista, eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. A grande tribulação é um ato ou um tratar de Deus, entendeu? Especificamente para Israel. É um trabalhar de Deus com Israel. É um período, certo? É a última semana das 70 semanas de Daniel, na 60ª semana, certo? O tempo parou de ser contado, abriu-se um espaço para os gentios, porque no plano de Deus tanto tem continuidade como tem descontinuidade. Tem descontinuidade porque Deus parou de tratar com Israel, a nação dele, escolhido, o povo eleito, abriu um espaço, um parênteses e está tratando com a igreja. Certo? Quando terminar o tempo da igreja, que a igreja for arrebatada, então Deus volta a trabalhar com Israel novamente. Por isso que existe continuidade. Entendeu? É só você estudar um pouquinho lá o material do Dr. Charles Hyde, ou Hyde, como você quer falar, que é um dispensacionalista clássico, E você vai entender as dispensações, são períodos onde Deus prova o homem com relação a uma revelação que Deus lhe dá, quanto à sua obediência ou desobediência, entendeu? Não são vários planos de Deus, é um plano só que vem se desenvolvendo progressivamente. Cada dispensação que ela termina, entendeu? E dá início a uma outra dispensação que continua esse mesmo projeto, esse mesmo plano. Então, uma vem acrescentando a outra, tá? Até nós consumarmos com a última dispensação, que é a dispensação do milênio. E então aí, nas dispensações, quando se estuda as dispensações, você vai perceber com muita clareza que existe dois, dentro do plano de Deus, existe o plano de Deus para a igreja e o plano de Deus para Israel. O plano de Deus para Israel reina na terra, o plano de Deus para a igreja reina no céu, na Nova Jerusalém. Entendeu? Então, não se pode misturar textos.
que é para Israel é para Israel, que é para a igreja é para a igreja, que é para os gentios é os gentios. Entendeu? Cada vez que você mistura ou interpreta um texto fora da dispensação dele, você se embanana todo, fica todo perdido. Você entendeu? Então, por exemplo, só para você ter uma noção, o julgamento das nações. Então, são 7 julgamentos. Né? São 7 julgamentos. Julgamento dos nossos pecados, né? O julgamento do que nós fazemos de nós mesmos, né? O julgamento das obras, o julgamento dos gentios, o julgamento das nações, o julgamento de Israel, o julgamento dos anjos caídos e o juízo final. Certo? Então, o julgamento das nações acontece no fim da grande tribulação. Tá? A base do julgamento ali é as obras, como que trataram Israel. Certo? Ali é um juízo, um julgamento para entrar no milênio. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança, né, o reino que vos está preparado. Olha a palavra, desde a fundação do mundo. Certo? E a igreja é antes da fundação do mundo. Só essas 2 palavrinhas seriam o suficiente para definir essas 2 coisas. Tá? Então, o plano de Deus para a igreja, ele é antes da fundação do mundo. E o plano de Deus para Israel, certo? É desde a fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai. Então, são aqueles pessoas, aqueles gentios e judeus que terminarão a grande tribulação, certo? E adentrarão o milênio, juntamente com Cristo e a igreja. A igreja vai reinar com Cristo também. Tá certo? Com relação ao pós-tribulacionismo, o pastor César, com todo o respeito ao meu pastor, ao servo de Deus, eu tenho duas perguntas que, se o senhor pudesse me responder sobre o pós-tribulacionismo. Né? 2 perguntas bem simples. E eu acredito que o senhor tem aí uma resposta para ela. Porque, veja bem, se a igreja vai ser arrebatada no fim da grande tribulação, né, ou pós-tribulação, certo? Se a igreja já enfrentou o anticristo, enfrentou a batalha de 7 anos de tribulação, certo? E de 3 anos e meio de grande tribulação, que a grande tribulação começa só nos 3 anos e meio, porque 3 anos e meio é a falsa paz do anticristo. Certo? Então, se a igreja já passou por tudo isso, a igreja já enfrentou o anticristo, enfrentou tudo que permaneceu fiel, certo? Se tudo isso já acabou, aí eu faço uma pergunta para o senhor: a igreja vai ser arrebatada para onde e para quê? Se tudo já está acabado, terminado. Porque o nosso argumento pré-tribulacionista é que a igreja vai ser arrebatada para não passar pela grande tribulação. Ela é livre da ira que há de vir. Lá em Apocalipse, Deus, o Senhor fala para te guardar, né? Não na hora da tentação, mas da hora da tentação. Ectes ora, tou perasmou, né? Da hora da tentação. Ectes, tirado, né? Arrancado antes. Jesus ressuscitou dentre os mortos, eknekron, arrancado, ele tirado de dentro dos mortos, arrancado. Então a igreja vai ser tirada, arrancada, tirada antes que o anticristo se manifeste. Certo? Essa é a primeira pergunta. Se já aconteceu tudo, já acabou tudo, já passou os 7 anos da grande tribulação, o Senhor vai arrebatar a igreja para onde e para quê? Tá? E a segunda pergunta, o apóstolo Paulo, quando ele fala, lá em 2 Tessalonicenses, que ele diz, olha, quando todos estiverem dizendo a paz e segurança, o apóstolo diz a seguinte, ele usa a seguinte expressão: lhes sobrevirá repentina destruição. Observe que o apóstolo Paulo ele não se inclui, porque senão ele diria nos sobrevirá repentina destruição. Mas o apóstolo não se inclui, certo? Ele disse, quando todos estiver dizendo a paz e segurança, quando que todos estarão dizendo a paz e segurança? Durante o reinado do anticristo, nos 3 anos e meio primeiro.
certo? Como eu tenho falado bastante aqui no meu estudo, né, uma moeda só, um governo só, certo? Todo mundo aplaudindo, certo? Todo mundo, todos dizendo a paz e segurança. Agora está perfeito. Então o apóstolo diz: quando todos estiverem dizendo a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Sobre eles, e não sobre nós. É só ler o texto, que é o que o senhor sempre fala, lê o texto. Eu concordo com o senhor, lê o texto. Meu pastor amigo, pastor César. Então depois o senhor me dá uma resposta aí, se o senhor puder. Eu sei que o senhor tem uma resposta, e eu estou pronto a ouvi-lo e refletir sobre a sua resposta. E se eu estiver errado, eu lhe enviarei novamente depois a resposta, tá? Mas eu preciso saber duas perguntas bem simples. Não tem argumento teológico, eu não estou argumentando em cima de nenhum teólogo, de nenhuma... não é uma argumentação acadêmica. Tem muito acadêmico aí já na internet, e eu não sou acadêmico, eu sou um simples servo de Deus que já há 40 anos ensinando teologia, de modo geral, né? E tentando a contribuir e dar a minha contribuição para os filhos de Deus em relação à palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe, meu pastor. Gente, eu falei o seguinte, estava falando na última discurso meu, quero voltar um pouquinho, eu estava falando da apostasia, a igreja apóstata, tá? A igreja apóstata é a igreja lá, que está lá no capítulo, tá? 18 de Apocalipse, é a Babilônia, é a mãe das prostituições, tá? Então nós estamos enfrentando agora, nesses últimos tempos, uma apostasia. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil. Eles apresentarão uma salvação fácil. Salvação nunca foi fácil. Salvação não é fácil. Salvação é difícil. É só pela graça de Deus que somos salvos. Entendeu? Jesus deixou bem claro que o caminho é estreito, a porta é estreita. Não tem barganha com Deus. Não tem jeitinho brasileiro. Ou é ou não é. Ou é salvo ou é perdido. Ou é santo ou é pecador. Ou é mentiroso ou é verdadeiro. Ou é luz ou é trevas. Não existe meio termo. Não tem meio termo. Mas esses falsos profetas vão estar ensinando um evangelho, uma salvação fácil, e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento. É uma graça barata. Tá? É uma graça que não considera o todo do evangelho. É uma graça que não mostra, que não diz o que precisa ser feito para ser salvo. É preciso entrar pelo caminho do arrependimento. Arrependimento é a palavra grega metanoia, mudança, noia, mente. É uma mudança na mente. É uma mudança na maneira de pensar, na maneira de enxergar. É uma mudança na cosmovisão. O cristianismo tem uma cosmovisão totalmente diferente de todas as outras religiões. Viu? Eu não estou falando do cristianismo paganizado, do 3º século para cá. Eu estou falando do cristianismo, da religião de Jesus Cristo. Do evangelho de Jesus Cristo. Dos apóstolos. Estou falando da doutrina dos apóstolos. E a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade. Isso é evangelho. Se o evangelho não te separa da imoralidade, então não é evangelho. É qualquer outra coisa, é menos evangelho. E a lealdade a Deus
e aos seus padrões. Tem vários textos aqui, ó, 2 Pedro 2, 1 e 3, 12, 19. Tá? Não dá tempo de ler. Depois você lê em casa. Os falsos evangelhos voltados, olha só, os falsos evangelhos voltados a interesses humanos. Será que existe interesse humano nesses camaradas que estão pregando esse evangelho aí? É só o que tem interesse humano. Tem interesse para as coisas de Deus. Paulo, ele fala de Timóteo, Paulo, ele elogia Timóteo. Ele diz, ó, eu julgo que ninguém encontrei, Timóteo, que trate das coisas de Deus com tanta maturidade, com tanta honestidade, Timóteo, que nem você trata. Ninguém encontrei que seja idôneo como você. O jovem Timóteo. Certo? Interesses humanos, necessidades e alvos egoístas. Alvos egoístas. Viu? Nós temos que alcançar o alvo, não importa como. Nós temos que construir mais templos, nós temos que continuar construindo. Vamos comprar um terreno maior, derruba as casas que estão em volta e vamos comprar aí, vamos fazer o maior. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o nosso é maior. Deus não está buscando, não está procurando coisas maiores. Deus não precisa de nada. Deus está procurando coisas menores. Quando ele enviou o seu filho Jesus, ele não enviou coisas com a visão de coisa grande, ele enviou com a visão de coisa pequena. Quando procuraram Jesus, onde é que ele estava? No palácio? Onde é que ele nasceu? Num berço de ouro? De prata? Não, ele nasceu numa manjedoura. Ireis até a manjedoura e lá encontrareis um menino envolto em um pano. Foi assim que ele nasceu, um menino envolto em um pano. Deus nunca buscou e nem busca coisas grandes, ele não precisa de coisa grande. Deus é autossuficiente. Não precisa de ninguém nem de nada. Deus é autoexistente. A causa de Deus está nele mesmo, se é que se pode dizer assim. Né? Porque se eu também falar isso, eu estou dizendo que Deus é causado. Deus não tem causa, nem tem princípio nem fim. Deus simplesmente é. Quando nós falamos que Deus existe, nós estamos classificando ele dentro de uma linha linear, passado, presente e futuro. Porque quando você diz que Deus existe, você está dizendo e colocando Deus na mesma categoria das coisas criadas. Porque o que existe teve princípio. Certo? Passou a existir, antes não existia. Então Deus é atemporal, é fora do tempo. E o Deus é aquele que é transcendente e é aquele que é imanente. Deus é aquele que penetra todas as coisas sem ser penetrado por nada. Viu? A W. Pink, quando ele escreve sobre a solidão de Deus, ele diz que Deus estava lá na eternidade, satisfeito, completo, perfeito, tranquilo, sem precisar de nada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem nada ter sido criado, nem anjo, nem querubim, nem serafim, nada. Só o Pai, só o Deus poderoso lá na eternidade. E ele resolve criar, não por necessidade, resolve criar por amor. E Deus cria por amor. Não só cria por amor, mas sustenta e mantém todas as coisas por amor. Mas não é o tema aqui. Interesses egoístas gozarão da popularidade. Tá? Essa é a apostasia teológica. Aí vem a apostasia moral, olha lá. É o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Tá? Essa é a apostasia moral. O cara abandona
a comunhão com Cristo, com os salvos, certo? Se envolve com imoralidade, com pecado. Esses apóstatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica. Olha só que coisa terrível. Eles poderão até anunciar, tá, a doutrina bíblica. E mesmo assim, nada ter com os padrões morais de Deus. Está lá em Isaías 29:13, Mateus 23, 25 e 28. Muitas igrejas permitirão, olha só, muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. 1 Timóteo 4:1. Muitas igrejas permitirão quase tudo para ter muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. O Evangelho da Cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar todo o pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo raro. Será uma raridade daqui, agora aqui nos fins dos tempos, aqueles que estão renunciando tudo por amor de Cristo. Estamos falando de apostasia. Estamos falando de negar a fé. Estamos falando do império do anticristo que se levanta. Estamos falando da Babilônia paganizada, do cristianismo paganizado, digo. Estamos falando da mistura. Estamos falando do caminho do anticristo que vem desde lá de Nimrod. Vamos construir uma torre para o nosso nome. Presta atenção, em Nimrod, vamos construir uma torre para o nosso nome. Muita gente construindo muita coisa para o seu próprio nome. E não para o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está construindo para o nome do Senhor Jesus Cristo não está buscando prestígio, não está buscando riqueza, não está buscando aprovação, não está buscando bater palma, não está buscando 1.000, 2.000, 100.000, 500.000, 1 milhão de acessos na internet, porque pregou uma mensagem, entendeu? Que massageou o ego, que levantou o seu ego, viu? O Evangelho ele veio para nos livrar do nosso ego. O Evangelho não recupera ego. O Evangelho diz que nosso ego tem que estar debaixo do controle e do domínio do Espírito Santo de Deus, através da santificação. Tanto na história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias, advertem a todo crente a não pressupor que o processo do reino de Deus é infalível na sua continuidade, no decurso de todas as épocas e até o fim. Não pense isso, é uma visão distorcida das Escrituras, viu? A igreja não vai crescer, ela não vai, como alguns pensam, ela não vai conseguir penetrar nas organizações, nos lugares, e crescer e continuar ganhando campo no meio político, econômico, religioso. A igreja não está acontecendo isso com ela, a história mostra isso, a história mostra com toda clareza que a igreja vem decaindo. Entendeu? A igreja ela vem perdendo a força. Ela vem deixando de ser o testemunho verdadeiro de Cristo. Ela vem deixando de transportar a glória de Cristo. Ela vem abandonando os princípios de Cristo. Olha para a igreja hoje. O que você acha, o que você vê quando você encontra uma reunião lotada de gente, com instrumentos de som, jogo de luz? Cantando e aplaudindo.
Jesus, 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 Jesus. Será que é o Jesus? Será que é o Jesus da Bíblia? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? É o Jesus que diz que eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça? É o Jesus que disse que as raposas têm os seus ninhos, aliás, os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? É esse Jesus? É esse Jesus que disse que o reino de Deus não é aparente? É esse Jesus? É esse evangelho que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida? Muita gente comendo e bebendo. Viu? Muita gente comendo e bebendo. Mas o reino de Deus não é comida e bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ou a igreja, agora no fim dos tempos, viu? Ela vai ser perseguida agora, antes do arrebatamento da igreja. Eu não estou falando da denominação, eu não estou falando da organização, eu estou falando da igreja de Cristo, eu estou falando da noiva do Cordeiro, eu estou falando daquela que é a coluna da verdade, eu estou falando daquela que transporta a glória de Cristo, a glória de Deus, eu estou falando daquela que escolheu ser o último para que Cristo seja primeiro. Estou falando daquela que resolveu abandonar tudo, renunciar a tudo para que Cristo seja na nossa vida. Para que Cristo apareça. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Meu tempo passou, acabou. Meu ministério acabou. E eu vim para falar dele, dar testemunho dele, mas ele já chegou. Então agora eu saio de cena. Viu? Em determinado momento da história da igreja, a rebelião, presta atenção, em determinado, o pastor Donald Stamps, comentarista da Bíblia Pentecostal, que é essa que eu estou usando aqui, tá? Um homem extraordinário de Deus, ele profetizou isso aí quantos anos atrás? Quanto tempo faz que existe a Bíblia Pentecostal? Então ele fala que em um determinado tempo, tá, da história da igreja, a rebelião contra Deus, olha só, a rebelião contra Deus e a sua palavra assumirá proporções espantosas. Viu? Tem coisa vindo pela frente que você não tem noção. Os homens estão de punhos cerrados contra Deus. Por quê? Porque o anticristo será assim. Tudo que se adora, tudo que se fala de Deus, ele vem se opor. O diabo vem para se opor. No dia do Senhor cairá, olha só, no dia do Senhor cairá a ira contra os que rejeitam a sua verdade. Graças a Deus que a igreja não vai estar aqui, não vai estar aqui. No triunfo final do reino de Deus e sua justiça no mundo, depende não do aumento gradual da igreja professa. Preste atenção. Vou ler de novo. O triunfo final do reino de Deus e sua justiça no mundo, portanto, não depende do aumento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus, quando ele se manifestará no mundo com justo juízo. Quando que Deus vai se manifestar no mundo com justo juízo? Durante a grande tribulação. E no fim da grande tribulação, Deus descerá, Jesus descerá do céu com a igreja, tá? Para pelejar contra o anticristo e o falso profeta. Entendeu? Pegar os dois, a besta e o anticristo, o anticristo e o falso profeta, e lançar os dois no lago de fogo e enxofre, que não tem ninguém lá. Eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre, a besta e o falso profeta. Viu? E estabelecer, colocar aqui o trono do julgamento das nações, que eu já falei aqui nesse vídeo hoje, certo? E julgar as nações. Certo? E aí nós adentraremos o milênio. Então será 1000 anos de paz, literal. Não é simbólico como alguns comentaristas, alguns teólogos ensinam. É literal. 1000 anos. Certo? Por que pastor que o senhor fala que sabe que é literal? Porque tem começo e tem fim.
Se fosse uma coisa simbólica, não tinha necessidade de ter começo e fim. Mas o milênio começa. Começa quando? Quando Jesus estabelecer o seu reino. Certo? E lá no Apocalipse diz, e no fim dos 1000 anos, olha, eu vou falar bem alto para você ouvir, ó. No fim dos 1000 anos, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações. Tá? Essa será a última rebelião de Satanás. Ele vai reunir um monte de gente atrás dele. Porque as pessoas que nasceram durante o milênio precisarão ser provadas também. É a razão da última dispensação do milênio. Viu? Então o Senhor desce do céu com fogo e destrói tudo. Certo? E esse estabelece o juízo final. Glória a Deus. Sinta a presença do Deus Todo-Poderoso aqui. Um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado e do dia do Senhor começar, que é a saída de alguém. É a saída de alguém. Tá? É um acontecimento que tem aí, sai para acontecer. 2:7. Ou de alguém ou de algo que o detém. Resiste ou refreia o mistério da injustiça e o homem do pecado. Quando o restringidor do homem do pecado for retirado, então começará o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor, gente? É a grande tribulação. Mas é preciso ser removido, tirado desse, para que ele se manifeste. O que agora o detém, sem dúvida, é uma referência ao Espírito Santo, pois somente ele pode deter essa iniquidade. Gente, é só o Espírito Santo, a santidade, a oração da igreja, o clamor da igreja, o louvor da igreja, nada disso. Teólogos, que nem eu, ou a maioria que tem por aí, ensinadores de Deus, nada disso pode deter o império da injustiça, só o Espírito Santo. Somente ele tem o poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás. Esse que agora o detém, ou resiste, leva no grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o artigo definido neutro. Em 2:6, o que o detém. De modo semelhante, a palavra espírito na língua grega pode levar pronome masculino ou neutro, né? Pneuma, palavra grega para espírito. Ela pode levar o artigo definido, né, que é o re, ou indefinido. Espírito na língua grega pode levar pronome masculino e feminino sobre a obra do Espírito Santo a restringir o pecado. Tá? No começo dos 7 anos da tribulação, o Espírito Santo será afastado. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará a influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Então, o que está detendo, segurando, retendo, mantendo, segurando a manifestação do anticristo e a apostasia geral, que é o erro, que é o grau máximo da apostasia, que se dará na pessoa do anticristo, certo? Com a Babilônia religiosa, com o poder político e o poder religioso, que eu já falei, tá? Que a plataforma do anticristo é poder político, religioso e econômico. Ele vai unificar uma moeda só, ele vai unificar uma religião só. Um poder político só centralizado em uma pessoa só, que é ele, o anticristo. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará a sua influência restritiva à iniquidade, o surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a grande tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-os a Cristo e dando-lhes poder. Claro que haverá salvação durante a grande tribulação. Tá? Mais um adendo aqui, ó. Haverá salvação durante a grande tribulação, mas não para os desviados, não para os que ficaram aqui.
Porque aqueles que não receberam o amor de Deus para se converterem, está aqui no texto. Está aqui no texto. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Quem ficar aqui não terá outra oportunidade. Por quê? Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Jesus diz, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. O momento do arrependimento é agora, o momento da mudança é agora, o momento da renúncia é agora. Estes são os últimos instantes, os últimos momentos para a igreja ser arrebatada. Estamos no fim. E eu não estou esperando o anticristo, não, estou esperando o Cristo. Meu pastor César, não fica triste comigo não, viu? Mas não estou esperando o anticristo. Israel está esperando o anticristo. O Senhor disse, olha, eu vim no meu nome e vocês não quiseram. Outro virá no seu próprio nome, certamente vocês vão receber. Está falando de quem, Jesus? Do anticristo. Então nós não estamos esperando o anticristo, gente. Pelo amor de Deus, estamos esperando Cristo. Jesus arrebatar a igreja. A noiva. Vou terminar. Retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição, a aparição do homem do pecado no cenário terreno. Deus então liberará uma influência poderosa e enganadora sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Os tais aceitarão as imposturas do homem do pecado e a sociedade descerá a uma depravação jamais vista. Sabe o que vai acontecer? Claro que num grau muito maior, os homens e as mulheres, a humanidade voltará a viver como viviam antes do dilúvio. A imoralidade, a depravação, a mentira, a injustiça, o adultério, o lesbianismo, o homossexualismo, tudo que é contrário à palavra do Deus vivo, terá livre acesso nessa humanidade mergulhada no pecado. É assim com o anticristo. A Bíblia diz que ele não terá o prazer das mulheres. Pode ser que ele seja alguém que não gosta de mulher. A ação do Espírito Santo restringindo o pecado é levada a efeito em grande parte através da igreja, que é o templo do Espírito Santo. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é a clara indicação de que o arrebatamento dos santos ocorrerá nessa ocasião. Em outras palavras, a volta de Cristo para levar a igreja e livrá-la da ira vindoura ocorrerá antes do início do dia do Senhor e da manifestação do homem do pecado. Entende-se nos meios eruditos da Bíblia que o restringente em 2 e 6, no gênero neutro, refere-se ao Espírito Santo e seu ministério de conter a iniquidade, ao passo que 2 e 7, um que agora detém, gênero masculino, refere-se aos crentes reunidos a Cristo e tirados daqui, isso é, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Viu? Amém, queridos? Deus que vos abençoe com essa palavra. A palavra do Todo-Poderoso, não é a palavra de um pastor, não é a palavra... Eu simplesmente estou lendo a Bíblia e expondo aquilo que o Espírito Santo mostra pela palavra, porque a hermenêutica é a arte de interpretar as Sagradas Escrituras e a homilética é a arte de pregar. E a hermenêutica ensina
que é o contexto, ele esclarece o texto. E onde que está o maior contexto? Está dentro da Bíblia, na própria Bíblia. É uma regra da hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. A maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Ela fala por si só. Viu? Então, se nós deixarmos que o Espírito Santo fale, eu não leio a Bíblia com a nossa ótica teológica, com a nossa ótica calvinista, arminiana, luterana, né, com a nossa ótica neopentecostal, pentecostal, tradicional, mas ler a palavra de Deus com humildade, simplicidade e deixar que a palavra fale aquilo que Deus quer que seja falado. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.